É isso aí, para passar o nervosismo. Bom dia, Urbana, tudo bem? Convido aos irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Romanos, né? No capítulo 1, nós iremos ler do 18 ao 23. Eu faço a leitura, depois eu me apresento. Tudo bem? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificavam com Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas nesse momento, Senhor, que o nosso coração, essa manhã, esteja como terra fértil, Senhor, para que a Tua semente possa encontrar uma terra boa, Senhor, que é a nossa vida, o nosso coração, Pai. Senhor, eu te peço muito obrigado, te peço, Pai, que os nossos corações, eles estejam abertos para ouvir a Tua palavra e sensível para escutar aquilo que Tu tem para falar, Senhor, para nós, Senhor, para que possa mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora sim, para quem está nos visitando pela primeira vez, ou então que não me conhece, eu me chamo Brian, né? Faço parte aqui dos voluntários da Urbana, e esse mês de outubro é um período muito especial. Ele é o mês da Reforma Protestante, né? No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou à porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que desafiavam os erros da sua época e reacenderam a chama do Evangelho. O lema que guiou esse movimento, que continua ecoando até hoje, é Ecclesia sempre reformada. A igreja precisa estar sempre se reformando, sempre voltando ao Evangelho, sempre sendo corrigida e moldada segundo a palavra de Deus. Mas antes de entrar no texto, a gente precisa contextualizar um pouquinho o que o pastor Davi, né, ele falou sobre no nosso último culto, né? E assim, eu estava brincando com eles que assim, pregar depois do Luca e do Davi já é uma responsabilidade em tanto. Depois do Davi, então irmãos, tenham paciência comigo. Entendeu? Eu sou um mero aprendiz, tá bom? Mas que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá, voltando agora para a mensagem, precisamos lembrar um pouco o que vimos com o pastor Davi Belo, da importância de não se vergonhar do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Porque assim como hoje, naquela época existiam muitas pressões pelo fato de seguirem a Jesus. Precisamos crer que essa é a nossa melhor escolha. Isso precisa estar claro para a gente, né? Por mais que a gente tenha pressões para que a gente venha se envergonhar do Evangelho, né? O cuidado de agir com fé, de crer que o Evangelho é poderoso. Vai ter em alguns momentos que, de repente, não vai ser bom, né, tomar essa atitude pelo Evangelho, mas é o melhor a se fazer. Amém? Ele falou também sobre a justiça. E por ser um Deus justo, os nossos pecados, eles não vão passar impunes. Por ser justo, ele não pode ignorar nem mesmo os nossos pensamentos. Então, o que sobra para a gente é só desespero, né? A justiça de Deus foi revelada no Evangelho, porque nele a gente vê como todos os nossos pecados poderiam ser pagos e assim haver pessoas aceitas ao invés de serem castigadas. Né? Imagina, né, que cada um de nós pequemos 3 vezes ao dia. Né? Se a gente for fazer um cálculo, a gente está pecando 90 vezes ao mês. Né? E
mais ou menos 1.100 vezes por ano. Imagina você viver 60 anos e ter, sabe, uma multidão de pecados, uma infinidade de pecados. Eu brinquei, né, quando a gente estava conversando sobre isso. Imagina um advogado for defender alguém que tenha 66 mil condenações, fica quase que impossível, né? Então, por ser impossível que Jesus, ele veio por nós, ele morreu e entregou a sua vida por nós, porque nós nunca conseguiríamos pagar. Então, Jesus, sendo Deus, ele se despiu de toda a sua glória, veio à terra, pagou o preço que nós não podíamos pagar. Então, hoje nós vamos agora entrar no texto e vamos falar um pouco, né, discorrer um pouco sobre isso, né? Lembrando que para você que não conseguiu participar dos nossos cultos, você pode ver ou escutar, né, as nossas mensagens através do YouTube ou do Spotify. Só pesquisar lá, Igreja Bíblica Urbana Porto, desculpa, ou Ibu Porto, já vai aparecer lá para vocês. Então você pode, que não consegue, ou por trabalho, ou porque algum compromisso não conseguiu participar, lá tem as nossas mensagens. Tá bom? Paulo, ao abordar o tema depravação total, ele procurou ser bem direto, né? Ele não, nesse texto ele não rodeou, ele tentou ser o mais claro possível, mesmo sendo um tema um pouco sensível, né, a se falar. Se fosse a gente ia pensar nas palavras, né? Eu vou falar assim porque se eu falar de repente de alguma forma eu vou magoar, mas por ser um tema, né, importante para o Evangelho, que é a questão da depravação, Paulo ele foi direto ao ponto. Partindo do princípio que a queda não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual, o homem não precisa apenas de uma maquiagem para melhorar sua aparência. Ele precisa de ressurreição para levantá-la da morte. O nosso problema é moral, o problema da humanidade é moral. Depois que Paulo apresentou o tema da carta de Romanos 1, 16 e 17, que o pastor Davi ele falou no último culto, falando do Evangelho, ele passa a ressaltar a necessidade do Evangelho. O apóstolo Paulo argumenta de forma irrefutável que tanto gentio como judeus, gentios somos nós, tá, irmãos? Nós que não somos judeus, nós somos gentios. Tanto gentios como judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus contra a revelação especial. Ambos precisam de igual forma ser salvos e ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. No versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que troca a verdade pela injustiça. Assim como a justiça de Deus se revela pelo Evangelho, que é a base, né, daquilo que foi falado no versículo 17, a ira de Deus, ela se revela contra aqueles que rejeitam e manipulam a verdade ao seu bel prazer. A ira de Deus, ela não se opõe à graça, mas é a própria graça de Deus em não passar a mão na nossa cabeça por causa dos nossos pecados. O homem não quer pagar o preço do custo de seguir a Jesus, então detém a verdade pela injustiça para seguir o próprio coração enganoso. O que Paulo está dizendo aqui é que é normal a gente pegar as coisas, a gente pegar a nossa vida, porque a gente acha que é impossível alcançar a Deus ou chegar ao padrão de santidade que a Bíblia, né, ela nos inspira a seguir Jesus, a imitar a Jesus. A gente, por olhar isso, muitas das vezes olhar e achar que a gente é muito pecador, a gente é muito, sabe, a gente não se encaixa nisso, e por toda a pressão que a gente muitas das vezes passa, pelo fato de vir à igreja, as pessoas nos interpretam de forma que nós queremos ser melhor do que alguém, quando na verdade nós só queremos ser melhor que nós mesmos. Nós estamos aqui vindo a cada dia, participando para ter ajuda, para negar o nosso eu, deixar de ser aquela parte defeituosa, aquela parte que muitas das vezes a gente tem até vergonha de ser. E a gente, então, por achar que isso é impossível, a gente começa, então, a tentar adequar, né? Seja a religião, seja tudo aquilo, para aquilo que a gente pode se encaixar, para que a gente tenha um desencargo de consciência e esteja tranquilo sobre aquilo que a gente está levando.
Quando Paulo fala sobre impiedade, né, que é uma característica de quem é ímpio, de alguém que não conhece a Deus. Mas, de fato, quem é esse ímpio? Né? Porque a gente acredita que o ímpio é aquele que tem outra religião, que não serve o evangelho. Mas a gente precisa ter um cuidado, porque o ímpio é aquele homem que acorda cedo, beija sua esposa e seus filhos, vai trabalhar, é dedicado ao trabalho, depois vai à academia, volta para sua família, tem seu momento com eles, né, de qualidade, vai dormir e faz isso dia após dia sem lembrar que Deus existe, sem perceber que Deus, com sua graça comum, cuidou dele e da sua família. O ímpio não é somente aquela pessoa. Então, o cuidado que nós precisamos de fazer uma autoavaliação e ver como nós estamos agindo, sabe? De viver o nosso dia sem esquecer de Deus. Ou então a gente só vai lembrar de Deus quando a gente encara uma circunstância nas nossas vidas que a gente não consegue resolver. Então a gente precisa da ajuda daquele Deus que está ali disponível. Só que quando ele fala da justiça, é que Deus ele é justo. Ele está vendo como a gente está agindo com ele. Sabe, ele está vendo que a gente só procura ele quando a gente quer. Quando o fato, tudo que ele fez e tudo que ele tem feito, através do seu amor, através do seu cuidado, é valorizar a nossa presença e o relacionamento conosco. E o fato da gente rejeitar isso faz com que a ira de Deus ela precise se manifestar. Não porque ele é um Deus mau, não porque ele é ele é um Deus que você tem que seguir o que ele quer, senão, sabe? Não, muitas das vezes aquilo que tentaram falar, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Não é sobre isso. Só que a justiça de Deus, ela vai acontecer. Paulo, ele fala sobre essa graça comum, que é uma graça que foi derramada sobre toda a humanidade, nos versículos 19 e 20. Que diz assim: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus se faz conhecido, uma pessoa evidente. Ele não se limita à nossa capacidade, pelo contrário, ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e viu que o homem era bom. Mas com o pecado, nós carecemos da graça de Deus. Como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe, não tem como dar desculpa, porque a graça comum a gente consegue, toda a humanidade reconhece que existe um Deus. O problema é que cada um quer olhar para esse Deus de forma que se encaixe, só que não tem como um Deus infinito, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, se encaixar dentro da nossa realidade. É por isso que ele vai se manifestando aos poucos. No relacionamento com ele não simplesmente revela de imediato quem ele é, porque senão a gente vai passar a vida estudando e vai conhecendo Deus aos poucos. Ele vai se fazendo conhecido mediante o que a humanidade vai entendendo, e assim também conosco, mediante aquilo que a gente consegue entender. Então, ele entregou o seu filho, sabe, por amor. Porque a gente não conseguiria pagar esse preço, ele entregou por amor. Só que ele espera, né? Por isso que a gente falou sobre os judeus eles terem rejeitado, né, a revelação especial, né, e o gentio, a revelação. Fugiu a palavra. A revelação natural. Por quê? Porque a gente conhece Deus pelo aquilo que a gente vê, pela natureza, sabe, por toda a perfeição, por tudo se encaixar, pela nossa vida. Se a gente for passar para entender o ser humano, você vê que foi algo muito perfeito, que não tem como a gente crer que um meteoro caiu, explodiu, o macaco, sabe? Mas não, a gente crê que, a gente consegue entender que Deus, ele nos criou, sabe? A gente consegue ver. Só que agora o judeu, quando ele fala sobre o judeu, a revelação especial, é porque o judeu era um povo escolhido. Então, desde a fundação do mundo, Deus, ele vai olhando e a gente vai ver isso um pouquinho aqui nos próximos versículos. Já agora, no final do versículo 20 para o 21, diz assim: tais homens,
São por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se, achando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós não temos como dar desculpa. Essa é a nossa natureza caída e depravada, tentando criar desencargos em nossas consciências para estar bem consigo mesmo, nos achando sábios, mas sendo tolos, trocando Deus por aquilo que podemos controlar. Foi assim que aconteceu lá atrás, quando o povo hebreu estava no deserto, após terem sido tirados do Egito, após Deus ter mandado todas as pragas para que Faraó deixasse o povo ir. Deus abriu o mar vermelho, fez maná cair do céu, coluna de fogo para aquecer o povo à noite, coluna de vento para guiar o povo. Na primeira oportunidade que Moisés deixa o povo ali embaixo para ir adorar a Deus no monte, quando volta, o povo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Então, irmãos, não é de agora que o homem que a gente, é ingrato por tudo que Deus fez. Não é o gentio que se porta assim, não somos nós que não viemos do Evangelho, desde os nossos pais, dos nossos avós, não. Esse aqui era o povo hebreu, o povo que foi escolhido por Deus, que era cuidado por Deus, que Deus escolheu para amar. E mesmo assim, toda manifestação de amor, por tudo que Deus fez, da onde Deus tirou, do cativeiro, daquela prisão, sendo obrigado, agora eles têm liberdade para adorar a Deus, eles estão reclamando do maná que cai todo dia do céu e eles não passam fome, eles estão preocupados com as cebolas do Egito. Eles estão reclamando das diversas, essa mania que a gente tem de olhar o copo, pela metade como mais vazio do que mais cheio, essa mania que a gente tem de olhar a coisa sempre pelo lado negativo. Não somos nós só assim não, irmãos, o povo judeu também era. E o fato é que nós não somos melhores que ele com a nossa natureza. Nós somos iguais ou até pior, Às vezes a gente, de repente, olha para o momento da crucificação de Jesus, daquilo que Jesus passou, em ser açoitado, ser apedrejado, pedirem para soltar Barrabás, e o povo judeu, seu povo, pedindo para que crucificasse Jesus. De repente a gente olha e fala, se eu estivesse ali, não, irmãos. De repente, se a gente estivesse ali, a gente faria a mesma coisa. A gente não é melhor do que aquele povo que está lá atrás. A gente não é melhor do que essas pessoas. E o mais curioso que para toda esse nosso posicionamento, aquilo que a gente está fazendo, diante daquilo que Deus fez por nós, Deus ele não vira as costas para a gente. Pelo contrário, Ele manda Jesus, como diz em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele mandou Cristo, a sabedoria encarnada, para mudar essa nossa condição e revela completamente esse Deus, que já era visível em toda a criação, sendo a imagem do Deus invisível. É por isso que Jesus veio. Mas Ele veio não para nos condenar, mas para nos dar uma segunda chance. Porque sem Deus, irmão, sem Jesus, sem a sua graça, nós não conseguimos ser maridos melhores, nós não conseguimos ser pai melhores, nós não conseguimos ser pessoas melhores. Sem Deus nós não conseguimos. Paulo vem dizer e falava assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. É por isso que a pessoa melhor que a gente quer ser, a gente não consegue com as nossas forças.
A gente carece do sangue de Jesus, a gente carece da graça de Jesus, que potencializa, sabe, que pega a gente daquela destruição, sabe, de todo estrago que a gente passou na vida, seja relacional, seja de criação, de uma vida inteira, e nos dá uma oportunidade de ter uma família melhor, sabe, de nossos filhos não pagar aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, sabe, da gente não ser com a nossa mulher aquilo que a gente muitas das vezes viu o nosso pai sendo sabe, pelas desilusões da vida. A vida de Jesus e o sacrifício de Jesus trouxe esperança para a humanidade, de que por mais que eu esteja assim, tem jeito para a minha vida, tem jeito para o meu casamento, tem jeito para a minha família, sabe? Tem jeito. Tem jeito, se eu tiver com vício, tem esperança. Nossa esperança está em Jesus. Não pode estar na força do nosso braço, não pode estar naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente... Não, nós precisamos olhar para Deus e entender que sem Ele nós não podemos fazer nada. Mesmo com todo o estudo, com toda, sabe, a ciência, aquilo que Deus tem para a gente é maior. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou do coração do homem. É aquilo, é a vontade que Deus tem para cumprir naqueles que o amam. Então é por isso que nós devemos amar, não com o amor, sabe, daquilo que a gente fala da boca para fora, mas com o amor sacrificial, com o amor que vem de dentro, sabe, que é gerado pelo Espírito Santo, por Deus. Primeiro nós precisamos viver esse amor, entender o que é de fato o amor de Deus, para que a gente possa simplesmente entender o que era amar. O que Deus, Ele olha para a gente e vê potencial na gente. Foi Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Ele. Deus, Ele toma essa condição de sabe, porque a nossa condição se faz fraco e injusto e toma toda a culpa da ira de Deus. Para que nós, apesar da nossa condição indesculpável, perversa e injusta, não recebamos a ira de Deus, senão a graça, e sejamos justificados e temos a nossa imagem transformada à imagem desse Deus. Queria orar com você. Senhor, Pai, primeiramente nós te agradecemos, Jesus, por esse momento, Pai. Te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus, pela tua morte na cruz, Senhor. Muito obrigado por, mesmo sem merecer, Senhor, o Senhor olhar em nós e ver, Senhor, que contigo, Jesus, que através da tua graça, que através de ti, Jesus, nós podemos ser pessoas melhores, Senhor. Muito obrigado por teu amor, Jesus, ele entrar nas nossas vidas, Senhor, nos atrair para a tua presença, Senhor, para que nós possamos ter uma vida transformada, Jesus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque muitas das vezes, sem te valorizarmos, sem lembrar nem que tu existes, Senhor, tu não derramar a tua ira sobre nós. Pelo contrário, Senhor, tu ainda nos dá oportunidade, Senhor. Ainda nos livra de todo mal, Senhor. Ainda abençoa a nossa casa, a nossa família, Senhor. Senhor, então que nós possamos, Senhor, nessa manhã, Senhor, entendemos que contigo nós podemos ter uma vida ainda melhor, Senhor. Senhor, que em ti nós temos vida eterna, Senhor, mas não apenas vida eterna, nós já desfrutamos aqui nessa terra, Senhor, de uma vida em plenitude, Senhor, de uma vida de relacionamento pleno, Senhor, de uma vida de paz, não a paz que o mundo pode dar, mas a paz que excede todo entendimento, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, dizer para ti, abrir o nosso coração, Senhor, e dizer que, Senhor, nós precisamos de ajuda, Senhor, para melhorar. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ti, Jesus, para ser melhor, Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer, Senhor, que nós, Senhor, nós queremos a tua ajuda, Senhor, e que nós, Senhor, vamos nos esforçar, Senhor, mas não larga a nossa mão, Senhor. Senhor, que todo medo, Senhor, de não se envergonhar, Jesus, que todo medo, Senhor, que muitas vezes vem, Senhor, sabe, da gente não dedicar a nossa vida ou não confiar em ti, Senhor, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, nós queremos controlar tudo a nossa vida, Senhor, aquilo que a gente vai fazer de amanhã, aquilo que a gente vai fazer na semana que vem. Jesus, nós queremos te trazer para o centro, Senhor, seja o centro da nossa vida, Senhor, governe a nossa vida, Senhor,
Entre, Senhor, na nossa família, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, nos nossos relacionamentos, Senhor. Cura as nossas feridas, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Jesus, que nessa manhã, Senhor, nós saímos daqui, Senhor, com uma vida já transformada, Senhor. Nós cremos, Senhor, porque a Tua palavra diz que se o Filho nos libertar, Senhor, verdadeiramente seriam libertos, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus.